Brasil e Estados Unidos definem hoje os rumos das taxas básicas de juros. A data é conhecida como Super Quarta pelos investidores, já que as decisões mexem com os mercados financeiros pelo mundo. A expectativa do mercado para o Banco Central brasileiro é de um novo corte da Selic de 11,75% para 11,25%. Nos Estados Unidos, é esperado que a taxa de juros continue na faixa entre 5,25% e 5,5%. Para entender este cenário, eu converso agora com o economista Silvio Campos, da Tendências Consultoria. Boa tarde, Silvio. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Você concorda com essa expectativa de corte nos juros no Brasil e de manutenção lá nos Estados Unidos? Exatamente, né? A percepção é essa mesma em relação à política monetária do Fed nos Estados Unidos. Ainda não é o momento do início de corte dos juros, mas esse momento está se aproximando, né? A economia norte-americana ainda tem dado sinais de alguma resiliência de atividade, mas já com alguns dados apontando uma certa desaceleração, né? Claro que o grande foco no mercado de trabalho, que ainda vem relativamente aquecido, sexta saem dados importantes, inflação caindo de forma lenta, ou seja, as condições para a queda de juros estão sendo criadas, né? Fica só a dúvida em relação à reunião de hoje, se o presidente Jerome Powell da instituição irá abrir espaço para uma queda já na próxima reunião em março. Creio que ainda é um pouco prematuro, talvez essa redução seja iniciada em junho, talvez em maio. E aqui no Brasil, aí sim, a perspectiva muito ampla e muito clara de mais uma queda de 0,5 ponto na taxa de juros, ficando também a expectativa para o comunicado se manterá esse sinal, né, de continuidade do ritmo de 50 pontos nas próximas reuniões. Particularmente acreditamos aí que esse será o caminho, com o Banco Central mantendo aí a indicação de novas quedas nesse ritmo nos próximos meses. Silvio, e quais são os impactos dessa redução da taxa de juros na economia? De certa forma, isso está aí, como a gente costuma dizer, precificado, né? As curvas futuras de juros já contemplam, né, esse ajuste que terá continuidade, como eu disse, nos próximos meses, né? A expectativa é que essa Selic vá, no nosso cenário, até 9,5%. Tem parte do mercado até um pouco mais otimista, acreditando que a Selic já pode, nesse ano, atingir níveis próximos a 9%. Então, de certa forma, isso está contemplado, mas conforme esses ajustes forem acontecendo, claro que isso tem repercussões no sentido, naturalmente, de um barateamento do crédito, né? Sabemos que as taxas de juros ainda vêm em patamares elevados, mas já com esse sinal de redução na margem, ajudando a tornar as linhas de crédito um pouco menos caras, um pouco mais acessíveis, né? Tanto para as pessoas físicas como também para as pessoas jurídicas, né? Isso, claro, que alivia um pouco também, né, o cenário de contas públicas, ainda que a perspectiva, nesse caso, ainda seja bastante desafiadora. Esse barateamento das linhas de crédito pode beneficiar o agronegócio? É claro que o agro, a gente sabe que conta com linhas mais específicas, né, inclusive até pela própria importância do setor, mas o fato é que, indiretamente, isso também beneficia ao passo que abre margem para as linhas oficiais terem, não é, um volume um pouco maior, porque o subsídio envolvido seria menor, né? Conforme as taxas oficiais caem, subsídio relacionado às linhas direcionadas também é mais baixo. Isso ajuda, né? Beneficia o setor que, como a gente sabe, né, cumpre um papel muito importante na economia, não só em termos de produção de itens de alimentos, de itens de alta necessidade, mas também na exportação desses bens, o que gera moeda forte para o país. Então, também nesse sentido, é uma boa notícia, né, para um setor que vem, né, um desempenho muito bom nos últimos anos, mas que especificamente para 2024 tem alguns desafios importantes em algumas cadeias, inclusive com questões climáticas envolvidas. Silvio, falando ainda sobre a economia, aqui no Brasil, o déficit nas contas públicas em 2023 atingiu o pior resultado da história, 230 bilhões e meio de reais. Isso dificulta a meta de déficit zero ainda neste ano? Olha, o resultado do ano passado realmente foi bastante adverso, né? Sabemos que tem algumas questões pontuais que não se referem exatamente a escolhas que foram feitas na mudança de governo, mas também tem uma deterioração fiscal, um aumento de gastos por políticas adotadas já desde o início do ano passado. Então, é um resultado realmente ruim e que só mostra que esse caminho para o déficit zero
é bastante desafiador, diria improvável que se consiga chegar sequer próximo a esse objetivo. A gente vê que há um esforço, até do ponto de vista da Fazenda, de obter mais receitas, né, a fim de fechar esse rombo, mas esse é um ponto também de preocupação, porque a política sinalizada é essa: gastos crescentes e a busca por melhorar o resultado através de aumento de arrecadação, que é uma tarefa difícil, né? O Brasil já é um país com carga tributária muito elevada e medidas nessa direção, por mais que algumas estejam corretas, nunca é fácil, né? Você obter aí um grande ganho em termos de receitas. Então, a priori, além disso, além da dificuldade de zerar o déficit, dívida crescente, esse é um fator, sem dúvida, que limita também o próprio cenário de queda de taxa de juros, olhando a médio prazo. Perfeito. Eu conversei com o economista Silvio Campos, da Tendências Consultoria. Obrigado, Silvio. Obrigado a vocês, até a próxima. Um abraço.